E aí, gente boa que curte meu canal, tudo bom com vocês? Antes de começar, já se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative o sininho. Estudo e resumo do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, e seu tema principal é a história de Israel após a morte de José, narrada no último capítulo do livro de Gênesis, passando pela libertação dos hebreus do Egito até a construção do tabernáculo. O que significa a palavra Êxodo? A palavra Êxodo deriva da palavra grega êxodos e significa saída ou partida. O livro recebeu esse nome na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O título original em hebraico era apenas o início da primeira frase do livro. Estes, pois, são os nomes dos filhos de. A palavra Êxodo serviu perfeitamente ao tema principal do livro, já que na primeira metade do livro é descrita a saída dos hebreus do Egito e na segunda metade descreve a formação das leis, instituições e o modelo de adoração em Israel. Quem foi o autor do livro de Êxodo? É amplamente aceito que o autor do livro de Êxodo é Moisés. Essa conclusão fica clara ao analisarmos os detalhes do livro, o que confirma que o autor é uma testemunha ocular dos fatos, dado ao aprofundamento de detalhes descritos, o que significa que não poderia ser qualquer pessoa, já que o autor se mostra extremamente culto e talentoso. Alguns críticos contestam a autoria do livro de Êxodo por Moisés, e não apenas deste livro, mas de todo o Pentateuco, afirmando que o livro de Êxodo foi uma obra conjunta de vários autores finalizada em um período posterior a Moisés. Todavia, os argumentos contra a autoria de Moisés não são convincentes e não existe qualquer fato que possa colocar em dúvida essa interpretação. Além disto, dentro do livro também existem textos que caracterizam a autoria de Moisés, e depois, o próprio Jesus e também seus discípulos afirmaram que a lei foi escrita por Moisés. Conheça a história de Moisés na Bíblia. Qual a data que foi escrito o livro de Êxodo? Existe muita discussão não apenas referente à data em que o livro foi escrito, mas também sobre o próprio acontecimento do Êxodo em si. A possibilidade mais aceita entre os estudiosos fica entre 1445 AC a 1400 AC. Essas datas são baseadas nos textos bíblicos de 1 Reis 6, 1 e Juízes 11 e 26 respectivamente. Existe outra possibilidade defendida com base em suposições de datas dos períodos dos governantes egípcios, e sobre uma data arqueológica do século 13 AC que aponta à destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã. Porém, a única importância desta discussão é servir de esclarecimento cronológico histórico. Receber estudos da Bíblia. Propósito do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é uma continuação natural do livro de Gênesis, ou seja, sem o conteúdo de Gênesis fica bem difícil compreender os acontecimentos do livro de Êxodo. O propósito principal do livro é um registro de um dos acontecimentos mais importantes da história: a libertação do povo de Israel do Egito por intermédio dos atos redentores de Deus. O livro de Êxodo mostra Deus como líder do povo de Israel, e seu servo Moisés servindo como intermediário para tais acontecimentos. Para o povo de Israel, essa revelação escrita do concerto de Deus para com eles é de suma importância, pois relata o interesse pessoal de Deus para com aquele povo. Êxodo permite a consciência destes fatos, gerando fé nas gerações posteriores dos hebreus. O livro de Êxodo e o Novo Testamento. A partir destes eventos ocorreu uma auto-revelação progressiva de Deus, culminando finalmente no Novo Testamento e na redenção por Jesus Cristo na cruz. Desta forma, é possível traçar um paralelo entre os acontecimentos do Êxodo, que foi a marca da antiga aliança, Páscoa, travessia do Mar Vermelho, a lei, com um novo concerto pela vida, morte e ressurreição de Jesus e a manifestação do Espírito Santo no Pentecoste. Curiosidades sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo narra importantes acontecimentos que são essenciais para o entendimento de toda a Escritura, dos quais podemos destacar os três principais: Israel nascendo como nação, a instituição dos 10 mandamentos, que é o fundamento da ética e moralidade bíblica. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento a graça redentora de Deus fica mais evidente.